Olá, boa noite a você que acompanha a Canção Nova, família Canção Nova espalhada no Brasil, em tantas partes do mundo. Muito boa noite, obrigado por nos receber aí na sua casa, o nosso programa Além da Notícia, ao vivo nesta noite. Nós sempre trazemos aqui um assunto muito interessante, de grande importância e relevância para todos nós, de modo muito particular para nossa família, para nosso povo, pais, mães, em geral, todas as pessoas habituadas com a programação da Canção Nova e que sempre tem algo precioso a encontrar aqui na nossa programação. O programa de hoje traz um desses temas extremamente ricos. Nós vamos falar sobre saúde e fé, sobre a espiritualidade da saúde ou sobre saúde espiritual, e é um tema muito profundo que nós vamos conversar aqui com um especialista nele. Eu faço aqui a seguinte introdução hoje. A fé ajuda a curar? Essa tem se tornado uma questão tão crucial que faculdades de medicina já têm no currículo a disciplina, espiritualidade e saúde. Hospitais, em várias partes do mundo, estão estimulando visitas de grupos para rezar, além de formar núcleos de estudo sobre este assunto. Hoje, médicos, religiosos e pacientes discutem até que ponto a crença, a fé, é uma força superior que influencia na recuperação. Para falar sobre este tema, nós temos aqui como convidado o padre Fernando Rebouças, que é teólogo, filósofo, administrador, com especializações em filosofia clínica, coaching e programação. E, além disso, ele realiza cursos na área de mediação judicial, faz pós-graduação em terapia familiar, formação em prevenção de violência e foi organizador no ano passado e palestrante também do primeiro Fórum de Prevenção de Suicídio do Distrito Federal. Eu quero saber onde é que ele encontra tanto tempo para fazer tanta coisa. Boa noite, Padre Fernando, bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Canção Nova, toda a família espalhada por todo esse Brasil. Um prazer grande estar aqui para falar desse tema que é tão importante. Além de tudo isso que eu falei, o senhor é padre, capelão do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Exato. Como é que o senhor consegue fazer tudo isso? É porque Santo Curadá já dizia, né, que nesta vida nós estamos para trabalhar porque temos a eternidade inteira para descansar, né? E também a formação permanente é uma das nossas obrigações como sacerdotes, né? E ainda que não fosse, a gente vê profissionais de todas as áreas constantemente estudando, se atualizando. Então, nós que cuidamos da parte mais nobre do homem, que é a alma, com muito mais razão devemos procurar estudar, nos aperfeiçoarmos em tudo aquilo que foi importante para o nosso ministério. E isto é admirável, isto deve ser um estímulo constante na vida de um sacerdote, porque ele se depara com essas realidades aqui que lhe pedem resposta todos os dias, todas as horas, quando chega diante dele um fiel com seus problemas e dramas da vida, né? Exatamente. Hoje os desafios de um sacerdote são bem diferentes dos desafios de um sacerdote há 20 a 30 anos atrás. Porque muitas dessas mazelas tão comuns hoje em dia, antigamente nem se falava, a gente não escutava de síndrome do pânico praticamente. Tudo bem que uma outra doença já podia haver sem uma etiqueta, né? Sem um conhecimento por parte da medicina, mas com a frequência que nós vemos hoje, né? Cada dia vem uma novidade diferente, então eu acho que hoje os desafios são bem grandes. Com a sua presença aqui, eu vou pedir agora às pessoas de casa que peguem seu smartphone, suas redes sociais, ou pegue o telefone, ou até bate aí na porta da casa da vizinha, pede para sintonizar agora aqui na Canção Nova, porque com o Padre Fernando nós vamos tratar aqui, por exemplo, de transtornos diversos, compulsões diversas, síndrome do pânico, depressão e fé, como a fé pode ajudar no momento de depressão, sobre terapia conjugal, que ele é um especialista no caso, e também sobre crise nos casamentos. Então, por favor, avise alguém que certamente precisa ouvir sobre isso. Padre, mas a primeira pergunta que já faço para o senhor é o seguinte. Já existem provas científicas hoje suficientes de que a fé ajuda na recuperação das pessoas com enfermidades e transtornos diversos. Muitas. Porém, eu gostaria de que o senhor nos dissesse o que é saúde espiritual. Bom, existe até um livro que foi um sucesso de vendas lá nos Estados Unidos, que fala de inteligência espiritual, né? Mas obviamente a autora não entra na nossa seara mais teológica, mas hoje se fala inclusive de inteligência espiritual, né? Além da inteligência emocional, tão importantes na vida da gente.
E a saúde espiritual, ela engloba 5 pontos, né? Em primeiro lugar, o cumprimento dos mandamentos, porque o ser humano não tem como ser feliz fora dos mandamentos de Deus, né? Os mandamentos nos levam a serenar as paixões, a viver de modo justo, não é? Então, isso com certeza vai ser fonte de saúde, né? Combate à concupiscência, enfim, são muitos os benefícios do cumprimento dos mandamentos. É uma proteção na vida da gente, né? Em segundo lugar, a oração. O próprio Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis. Então nós precisamos de Deus constantemente. Em terceiro lugar, os sacramentos, que são essenciais. E eu aqui gostaria de abrir um parênteses para destacar 2 sacramentos, que é a confissão, o sacramento da repaginação do homem, onde a gente, a partir da humildade, confessa as nossas fraquezas e ao sacerdote as pessoas vão dizer coisas que não dizem a nenhum outro profissional, a nenhum parente íntimo, não é? E ali o melhor de tudo é que a pessoa não está simplesmente compartilhando uma culpa, né? Os psicólogos são unânimes em falar da importância dessa partilha de culpa para aliviar o peso da nossa caminhada. Senão que ali a gente está para aniquilar as nossas culpas na fornalha ardente da misericórdia de Deus. Então nós somos restaurados pela graça, não é? Então há um começar de novo com essa ajuda sobrenatural, né? Então é maravilhoso e é lamentável que muitas pessoas hoje em dia não têm o hábito da confissão mensal, por exemplo, ou pelo menos a cada 2 meses. Ah, mas eu já não peco mais gravemente. Não se trata disso. Quem peca gravemente tem que procurar logo o confessionário. Mas quem está vivendo já na graça, tem os pecados veniais, né? O justo peca 7 vezes. Então a gente precisa limpar a alma e, sobretudo, na medida em que é um mandamento, né, de Deus a santidade, sede santos como o vosso Pai nos céus é santo, nós precisamos da ajuda do sacramento para que a gente possa, então, começar a ter uma estratégia de ataque do pecado, né? Porque se eu não sei quais são as minhas tendências pecaminosas, se eu não faço conta disso, como é que eu vou estar trabalhando no meu aperfeiçoamento espiritual? E quem trabalha no aperfeiçoamento espiritual não tem outro destino que não a felicidade. Por quê? Porque não existe um santo da igreja sequer que não tenha sido alegre, que é um fruto do Espírito Santo, e que não tenha sido feliz. E nós não conhecemos nenhum santo também que tivesse tido qualquer transtorno psiquiátrico, né? Enfim. Bom, o senhor com isso já está nos dizendo que é importantíssimo termos uma vida espiritual saudável para o corpo também ser saudável. Sim, porque existe uma interligação, né, entre essas instâncias, a física, a psicológica e a espiritual. Inclusive... Em outras palavras, para as pessoas simples, estarmos próximos a Deus. Isso, E veja, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, coloca um princípio muito importante a ser observado, né? Gratia supponit naturam. A graça pressupõe a natureza. Então, para simplificar, a pessoa que está com dor de cabeça, com febre, né, que está tossindo, está doente, ela precisa cuidar da saúde, se recuperar para ter ânimo para ir para a missa, para rezar, não é? Então, nós precisamos cuidar da saúde psicológica também, porque a partir de algum transtorno psicológico, algum complexo, eu posso vir a ter realmente travas para desenvolver plenamente a minha vida espiritual. Mas voltando ao tema que eu não terminei, da saúde espiritual, tem o sacramento da Eucaristia, que é essencial, porque o que Jesus diz? Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem a vida em si. E ainda temos a caridade nessa receita como 4º ponto, porque a fé sem obras é morta, né? Então nós precisamos deixar tudo isso que Deus trabalha em nós transbordar no próximo, né? E por último, não menos importante, é o conhecimento de Deus e da espiritualidade. Às vezes a gente vai pegar situações de pessoas, por exemplo, que são extremamente piedosas, devotas, têm uma vida de oração intensa, tudo que você quiser, e estão lá na depressão. E aí você vai falar, mas como? Tem fé e está na depressão? Aí quando você vai na raiz do problema, você vai se encontrar, por exemplo, com uma senhora que perdeu um filho muito bom num acidente trágico e no fundo ela está um pouco indignada, chateada com Deus, porque tem tanto bandido solto aí. Então são questionamentos que a pessoa às vezes nem permite que venham à tona. Por quê? Porque acham que grave é um pecado, mas estão lá e carecem de uma resposta. E existe uma resposta para isso, né? Então aí a gente precisa mostrar, por exemplo, que Deus é o autor da justiça, jamais vai ser injusto.
que o autor da misericórdia é misericordosíssimo. Tudo que o senhor está nos dizendo aqui confirma, por exemplo, pesquisas que já tive conhecimento de que pessoas que têm esta prática de fé mais intensa e arraigada são pessoas mais felizes, são pessoas que vivem mais, são pessoas que têm mais saúde, Sim. são pessoas que conseguem resolver mais fácil seus problemas. Tudo isso existe base científica hoje em abundância no mundo inteiro. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, eu escrevi uma monografia científica, em que eu pude constatar com muita alegria que são muitas as pesquisas. Não são 3, 4, 5 Sim. pesquisas, são centenas de pesquisas que provam isso, que quanto mais fé a pessoa tem, menos depressão, menos suicídio, menos alcoolismo, menos drogas, menos divórcio, menos endividamento irresponsável, mais qualidade de vida, tendem a ser melhores profissionais, né? Então é menos tudo de ruim, mais tudo de bom. Deixa eu avançar aqui, aproveitar todos os temas que o senhor pode nos enriquecer nesta noite. O senhor tem trabalhado muito com as questões em que hoje avassalam as pessoas, como, por exemplo, os transtornos, as compulsões, a síndrome do pânico. E o senhor fez também um curso em coaching. No que esse curso lhe ajudou a conhecer essas realidades melhor e até no seu sacerdócio? Vamos lá. Primeiro, o coaching, né, para que as pessoas saibam do que se trata, é uma espécie de, eu vou chamar de consultoria, mas bem entre aspas, não chega a ser uma consultoria, né, em excelência pessoal. Então, o coach é um facilitador que ajuda as pessoas a chegarem a um grau de realização na vida delas, não é? Então, ele não é consultor porque ele não vai simplesmente analisar os problemas e propor uma solução. Senão que a partir de uma metodologia conhecida no mundo do coaching como roda da vida, ele vai ajudar a pessoa a fazer uma análise da sua vida, ou seja, de onde ela está, e ver depois onde ela quer chegar. E o objetivo disso é o quê? É eu estar no controle dos vários campos da minha vida. Quais são esses campos? Em primeiro lugar, a espiritualidade, né? Mesmo o ateu, ele crê, sei lá, em forças da natureza, não é? Enfim, em virtudes. Então, espiritualidade. Depois, saúde, né? E aí nós estamos falando de saúde física, de saúde psicológica, né? Depois, relacionamentos, a parte financeira, carreira, desenvolvimento pessoal, que tem a ver com o quê? Às vezes, por exemplo, a pessoa é tímida e essa timidez atrapalha, porque quando ela não atrapalha, não é problema. Mas atrapalha nos relacionamentos, no trabalho. Então, vamos trabalhar isso num curso de teatro, numa terapia, né? Cursos de inteligência emocional ajudam a pessoa a se desenvolver, então é disso que trata esse campo do desenvolvimento pessoal. Depois nós temos o ambiente físico, né? Onde eu durmo, a minha casa, onde eu trabalho. A psicologia fala muito dos chamados fatores higiênicos, né? Da motivação. Então, um ambiente organizado, limpo, cheiroso, motiva muito mais para estudar, por exemplo, para poder passar no concurso público, do que um ambiente desorganizado. Então, é muito importante que a gente cuide disso aí também. E, por último, e não menos importante, as finanças, não é? E o lazer, porque na Antiguidade Clássica já se falava da virtude da eutrápelia, né? Porque a mente cansada não produz. Então, da mesma maneira que o corpo cansado pode adoecer e não produz, né? Ele precisa de descanso, a mente precisa de um descanso. E onde a mente descansa? É no entretenimento, no lazer. E a gente tende a deixar para segundo, terceiro, quarto, quinto plano o lazer. Não, se der, eu vou para o lazer, se não, não vou. Exatamente. Então, aí nós vemos um grau de adoecimento. Então, basta eu ter problema numa dessas áreas para, de repente, eu ter outras áreas afetadas. Né? Então, por isso... são problemas, quando a gente não vive bem essas áreas, é a partir daí que surgem, por exemplo, transtornos, compulsões, síndromes? Bom, vamos lá. Essas questões psicológicas, né, psiquiátricas, elas são bem complexas, né? Então, tem questões que vêm até do útero materno, né? Determinadas linhas da psicologia já provam isso, como são os estudos da doutora Renate Joshi, né? Nessa terapia conhecida como terapia de integração pessoal. Mas, ao longo da vida, obviamente, né, são tantos os fatores culturais, educação, que podem colaborar para o desenvolvimento de determinadas questões. Então, por isso é um pouco complicado, vamos dizer, atrelar somente a roda da vida. O que eu quero dizer é que a roda da vida, ela vai, de alguma maneira, compor a solucionática, né? Então, eu tenho uma problemática e, a partir da roda da vida, eu posso colocar em marcha um plano que vai me ajudar a solucionar o problema, né? Agora, veja, quando você estava comentando sobre
as pesquisas, o Dr. Harold Koenig, que é um psiquiatra americano que trabalha há 30 anos a correlação entre saúde e fé, ele diz uma coisa interessante, que as pessoas que praticam a sua religião, então não basta só crer, as que praticam vivem em média entre 29% e 35% a mais do que as que não praticam. E essa é uma boa notícia para muita gente agora que está ouvindo, hein? Porque tem gente que acha que está tudo bem porque eu creio. Então não basta só crer, né? É muito importante praticar, tá? Esse é um dado que vem aí do mundo da ciência, por exemplo, né? Enfim, esse trabalho da Roda da Vida, ele também é um trabalho que vai colaborar muito nessa percepção da felicidade, né, na própria motivação, né, com relação à vida em si. Por quê? Porque a gente estabelece aí objetivos, metas, e isso tudo mantém a pessoa viva, ligada, né, ela vai atrás de solucionar os seus problemas, e é um trabalho completamente individual, então não é um profissional que está ali dizendo vá por aqui ou vá por ali. É um profissional que está muito mais perguntando, olha, temos essas possibilidades aqui, o que você quer, entendeu? Então é um trabalho muito bacana que colabora demais com o nosso trabalho, né, enquanto sacerdotes. Né? Eu vou fazer o seguinte, o nosso primeiro bloco já está se esgotando aqui, você de casa está acompanhando aí o nosso número de WhatsApp. Você pode participar desse bate-papo aqui, mandando a sua pergunta. No terceiro bloco a gente vai dedicar quase que inteiramente aqui a responder questões também que você tem aí. Então, por favor, continue aí agora já mandando suas questões para cá. Intervalo, a gente volta em pouquíssimos minutos. Na sequência aqui, vamos falar sobre assuntos importantes, depressão e fé, terapia conjugal, crises no casamento, porção de outros assuntos. Até já!